Muito boa noite, estamos aqui de novo para mais um tutorialzinho. Vou voltar a falar hoje, pessoal, aí do Android. A gente vai estar olhando como montar uma base de dados SQL e como usar o SQLite dentro do Android. Primeira coisa que a gente tem que saber aqui rápido, pessoal, é que o SQL do Lite do Android ele permite que você verifique no celular da pessoa se existe ou não um banco de dados criado, e se não existir um banco criado, ele cria um banco de dados para nossa aplicação, certo? Então, o modo que eu vou utilizar aqui, ele utiliza o SQL Helper para você estar criando essa base. Existem outras maneiras de criar uma base quando se instalar uma aplicação, mas eu vou estar utilizando aqui, mostrando para vocês o próprio modelo com o próprio SQLite. Então, partindo do projetinho que a gente tinha feito da lista personalizada, quem não assistiu o vídeo é só ir no site lá assistir o vídeo anterior. A gente vai continuar implementando aquela lista usando uma conexão direta com o banco de dados. Para isso, dentro do pacote Control, ou dentro do pacote que você preferir, eu só vou criar aqui dentro de Control para acelerar um pouco o processo. Eu vou criar uma classe chamada SQLite Helper. SQLite Helper, que vai ser responsável por verificar se existe o banco, que se ele está ou não criado, e também para caso a nossa aplicação mais tarde receba uma atualização, ele é a classe SQLite Helper. SQLite Helper. Aqui eu estou digitando errado. Open Helper, né, aliás, né? Open Helper. Exatamente. Isso, né? Então a nossa classe ela estende a SQL Open Helper. Vamos ver o que ele já está pitando aqui. Precisamos do construtor default da classe. O padrão, o contexto, o string, o name e o cursor, factor e a versão do banco, certo? Beleza. Então, como vocês podem ver, a nossa classe, como ela estende o SQL Helper, ela também tem dois métodos que a gente vai estar implementando aqui agora, que é o onCreate e o onUpgrade. Isso. Então, para fazer o nosso pequeno banco de dados aqui, eu vou mostrar quando ele está criando. Categoria, que vai ser um private static final string categoria vai ser igual contato. Isso aqui, pessoal, só estou colocando essa categoria para que a gente possa localizar depois no DDM do Android. Mensagem. Criando a base, o banco com SQL do Lite. De qualquer forma, beleza. Então vai ser o int quantidade de script, entender quantidade, deixa eu botar umas variáveis que vocês entendam melhor. Script igual SQL script base, deixa eu criar uma string aqui dentro. Private string script SQL. Isso, beleza. Vai ser esse cara ponto length. Só para vocês entenderem, vocês já vão entender o que eu vou fazer aqui. For int i igual a 0, enquanto i for menor do que o meu script, a quantidade, né? Script, o i incrementa. String SQL é igual
Opa, como não escreve? Create. Categoria. Tá. O próprio SQL. Que estranho. Vamos mudar isso aqui para DB, que fica mais certo. DB. Então, só para vocês entenderem aqui, pessoal, o que vai acontecer, mostrando aqui que o que são esse array de strings? São comandos que vão montar o nosso banco de dados. Então, quando você for